Bem-vindas e bem-vindos a um novo episódio do podcast da Liga Brasileira de Epilepsia. O podcast da LBE é um espaço para troca de conhecimento, divulgação científica e conversa sobre os temas mais importantes relacionados ao cuidado das pessoas com epilepsia. Eu sou Luiz Otávio Caboclo, neurologista do Hospital Albert Einstein, professor de neurologia da Faculdade de Medicina do Hospital Albert Einstein, em São Paulo. E hoje nós vamos ter um episódio muito especial do podcast da Liga Brasileira de Epilepsia. Um podcast sobre a história da Liga Brasileira de Epilepsia, uma história que começou em 1949 sob a coordenação do Dr. Paulo Niemeyer Soares, no Rio de Janeiro. Esse ano, agora em agosto, a Liga completa 76 anos de vida. 76 anos trabalhando no sentido de divulgar o conhecimento sobre epilepsia, de auxiliar e agregar médicos e profissionais de saúde que cuidam das pessoas com epilepsia no Brasil. Nesses anos todos, a Liga teve importante papel nacional e internacional em pesquisa, educação e assistência das pessoas com epilepsia. E para falar sobre a história de epilepsia, eu tenho dois convidados muito especiais, ambos ex-presidentes da Liga Brasileira de Epilepsia. A doutora Elza Amácia Jacobian, que é professora adjunta livre-docente do Departamento de Neurologia da Unifesp em São Paulo e chefe do programa de epilepsia do Hospital São Paulo, a Unipet, a Unidade de Pesquisa e Tratamento das Epilepsias. E o Dr. Carlos Eduardo Silvado, que nos fala desde Curitiba, no Paraná. O Dr. Silvado é neurologista e neurofisiologista clínico, professor da Universidade Federal do Paraná e chefe do grupo de epilepsia e de cirurgia de epilepsia do Hospital das Clínicas na UFPR. Então a doutora Elza e o doutor Silvado, ex-presidentes da Liga, vão contar pra gente sobre a história, como a Liga começou numa primeira fase em 1949, que nós chamamos de a fase fluminense, com o Dr. Paulo Niemeyer Soares, e depois um segundo momento muito importante de migração nacional, em que a Liga se expandiu, ganhou capilaridade em diversos estados e começou a atuar na pesquisa, na educação e no auxílio e assistência das pessoas com epilepsia. Então, doutora Elza Amácia Jacobian, doutor Carlos Eduardo Silvado, muito obrigado, bem-vindos a esse podcast muito especial da Liga Brasileira de Epilepsia. Muito obrigada, Luiz Otávio. Olá, Silvado, é um prazer estar aqui para discutirmos a história e o andamento da Liga Brasileira de Epilepsia. Eu queria começar perguntando então para a doutora Elza o começo de tudo, 1949, como e por que começou a Liga Brasileira de Epilepsia? De onde veio essa iniciativa que eu entendo dependeu muito da vontade naquela época do Dr. Paulo Niemeyer Soares? Sem dúvida. E a história da Liga Brasileira de Epilepsia, na verdade, só poderia ter começado no Rio de Janeiro, a capital federal, e, na verdade, o atendimento das pessoas com epilepsia começa no Hospício de Dom Pedro II, porque à época do imperador, um grande patriota brasileiro, as pessoas com epilepsia vagavam pelas ruas do Rio de Janeiro ou estavam albergadas nos porões da Santa Casa de Misericórdia, que foi fundada pelo padre José de Anchieta nos anos de 1500. E era altamente incomodativa a situação das pessoas nessa situação. E Dom Pedro II promoveu uma arrecadação de fundos públicos para a construção do maior e mais belo edifício da América Latina, que todos nós, quando estamos no Rio de Janeiro, deveríamos visitá-lo. Fica na Avenida Pastera, caminho do Bondinho do Pão de Açúcar. Este que é o Hospício de Dom Pedro II, e que aonde então, durante 10 anos de sua construção, ele passou a ser o hospital modelo que teve, com a proclamação da República, seu nome alterado
para o Hospital Nacional dos Alienados e teve como seu diretor o grande Juliano Moreira. Juliano Moreira veio da Bahia. Ele entrou na Faculdade de Medicina com 13 anos e se formou aos 18 anos. Juliano Moreira tinha um padrinho, que era o Barão de Itapuã, que permitiu que sua genialidade aflorasse ali na Bahia. Juliano Moreira falava 4 línguas. Ele era um autodidata. E Juliano Moreira, como diretor do Hospital dos Alienados do Rio de Janeiro, frequentou grandes reuniões sobre esse tema e, pelo seu brilhantismo, era escolhido como orador, muitas vezes nessas sessões. Juliano Moreira foi o único brasileiro presente na fundação da Liga Internacional da Epilepsia, da ILAI. Em que ano? 1909, no Hotel Bristol, em Budapeste. E Juliano Moreira, nesse Hospital dos Alienados, nesse edifício maravilhoso na Avenida Pasteur, teve a oportunidade, então, de aplicar os conceitos dos asilos da Europa no século XIX, que continuam até hoje, como, por exemplo, o Chalfont Center, da Inglaterra. Sim. E aqui no Brasil. Einstein, quando esteve no Brasil, ficou absolutamente fascinado ao adentrar o prédio, porque naquele edifício maravilhoso ouvia música, os pacientes trabalhavam, os pacientes faziam sapatos, os pacientes estavam então irmanados. E as pessoas com epilepsia tinham 3 pavilhões. Um pavilhão de homens, um pavilhão de mulheres e um pavilhão de crianças, o pavilhão Bourneville, aonde então eles eram tratados. E naquela época, o único fármaco, que era o brometo, e o ácido valérico, que eram os tratamentos que existiam para a epilepsia, além da dieta, que promovia resultados muito expressivos na redução das crises. E nesse cenário absolutamente fantástico, floresce então a ideia do Dr. Paulo Niemeyer Soares. Paulo Niemeyer foi um pioneiro em muitas áreas da neurocirurgia do Brasil e ele, então, até por um motivo familiar doloroso, porque ele tinha uma irmã chamada Judite, que a família carinhosamente chamava de Juju. E Juju, quando adolescente, escreveu uma carta para Hollywood pedindo fotos de atores e atrizes. E Paulo, que era mais novo, o irmão mais novo dessa família, ao receber a carta, foi até seu quarto chamá-la, e ela, muito excitada com o fato de ter recebido a resposta, teve a primeira crise tônico-clônica generalizada. E aquilo, sem dúvida, incutiu em Paulo, cuja família gostaria que fosse um engenheiro, a paixão pela medicina. E mais particularmente, embora tenha sido um neurocirurgião, foi Paulo Niemeyer quem introduziu no Brasil a angiografia percutânea. Foi Paulo Niemeyer que introduziu no Brasil a microcirurgia. Inclusive, quando ele foi candidato a um lugar na Academia Nacional de Medicina, ele fez uma tese sobre o neurinomas do acústico e preservação dos nervos acústico e facial. E Paulo Niemeyer, então, se dedica à cirurgia de epilepsia na Casa de Saúde Dr. Eiras, aonde sua irmã viveu e aonde ele, no início da década de 1950, operou-a de epilepsia. E ali ele faz, então, um serviço que
provavelmente nós não temos nada semelhante nos dias até de hoje, porque ele introduz a técnica da amígdala-hipocampectomia transventricular. Isso foi algo tão fascinante. Isso é um trabalho de 1957 que Henri Gaston, como presidente da Liga Internacional, desejando fazer a implantação de serviços da América Latina, convida Paulo Niemeyer para um congresso em Washington para expor sua série. Ele humildemente diz: eu venho aqui dizer da minha experiência de apenas 37 casos. E em 1958 ele escreve o capítulo sobre a amígdalo-hipocampectomia transventricular, a técnica cirúrgica que é a entrada pelo segundo giro temporal, tendo ascensão ao ventrículo e dali por via subpial a ressecção do hipocampo e da amígdala. Mas isso já ocorre depois da fundação da Liga, que foi em 1949. E, doutora Elza, quem foram os fundadores da Liga Brasileira de Epilepsia com Paulo Niemeyer? Os fundadores, os participantes, no Centro de Estudos da Santa Casa de Misericórdia do Rio de Janeiro, eram 16. E ali eles estavam pessoas absurdamente dedicadas. Os primeiros presidentes do período fluminense da Liga Brasileira de Epilepsia. Paulo Niemeyer foi presidente em três gestões. Mas nós temos, por exemplo, eu trouxe aqui, José Leme Lopes, que era um psiquiatra carioca e que escreveu A Psiquiatria de Machado de Assis e foi o segundo presidente da Liga Brasileira de Epilepsia, além de outros médicos desse período fluminense. Eles estavam presentes por ocasião da fundação. E vocês podem observar aqui, eu vou lhes mostrar quem foram esses 4 presidentes da Liga Brasileira de Epilepsia desta época fluminense maravilhosa. Paulo Niemeyer, José Leme Lopes, Abraham Ackerman, que foi a pessoa que começou a fazer capítulos pelo Brasil, e o Dr. Fernando Pompeu. Dr. Ackerman, Dr. Fernando Pompeu, neurologistas que foram os grandes neurologistas na sua época no Rio de Janeiro. Doutor Silvado, a doutora Elza estava comentando que no começo do começo, havia primeiro um hospício para abrigar esses pacientes e depois o Hospital dos Alienados. E essa própria nomenclatura desses serviços de saúde traz uma ideia que era a ideia prevalente naquela época. A gente está falando do final do século XIX, começo do século XX, em que a epilepsia era tratada e considerada uma doença mental no sentido de um transtorno psiquiátrico. Havia uma certa dificuldade conceitual no que era epilepsia e do que eram as comorbidades psiquiátricas. Como era isso na época e como que você enxerga que isto é hoje? É um tema bem interessante. Infelizmente, melhoramos muito, mas ainda tem muita coisa a fazer. Se a gente imaginar que a epilepsia desde o início é considerado próximo da doença maligna, associada geralmente a um retardo mental, uma doença cerebral, e era comum um motivo de vergonha, isso, se colocava essas pessoas com epilepsia nos sanatórios, nos hospitais, nos hospícios. Um grande centro da Alemanha, que é Bielefeld, foi uma casa que um padre construiu para botar todos os epiléticos da cidade fora do convívio dos cidadãos. Isso evoluiu e o conceito ainda hoje, levando em conta 70% das pessoas com epilepsia conseguem controlar suas crises, essas pessoas não estão circulando no meio e ninguém sabe.
mas as pessoas com epilepsia são vistas como aquelas que têm crises frequentes, que caem, que têm lesão cerebral. Então, esse estigma existe muito. E essa ideia que teve de antigamente, de se colocar nos asilos, e os hospícios eram gigantescos, em toda a cidade tinha geralmente um gigantesco hospício onde se colocava todas as pessoas com problemas mentais lá e se esquecia. Alguns se tratavam bem, alguns têm exemplos marcantes, como a Anísia, no Rio de Janeiro, que fez todo um trabalho com isso. Mas ainda a epilepsia hoje ainda tem má compreensão. Ainda se entende a epilepsia como uma coisa ruim, e não como uma doença como todas as outras, que hoje, felizmente, se avançou muito no conhecimento e no tratamento disso, mas ainda não é uma coisa que a população entenda isso. Ainda tem muito estigma para o trabalho das pessoas com epilepsia, ainda tem muito estigma da capacidade delas desempenharem. Então, ainda tem muito trabalho a ser feito. E esse é um aspecto que eu acho que vale a pena ressaltar sobre a Liga, é que às vezes se tem uma noção que a Liga Brasileira de Epilepsia é uma coisa de médicos. Não! Qualquer pessoa com interesse em epilepsia pode ser associada à Liga nas suas várias modalidades. A nossa ideia é congregar todas as pessoas que têm interesse na epilepsia, que podem ajudar no tratamento, na divulgação, na combater o estigma, no auxiliar essas pessoas com epilepsia, que participem. Então, essa é uma mensagem que às vezes não se conhece, não se entende isso. Mesmo na área médica, se entende que a Liga é uma coisa de médico. Não, é uma coisa da sociedade, das pessoas que têm interesse, que querem reverter esse quadro. Muito bom, e até por isso a gente tem esse espaço aqui, que é um espaço aberto de divulgação para a educação, que certamente é a melhor maneira de diminuir o estigma. Antes da gente voltar ao momento da fundação da Liga, doutora Elza, 2 aspectos históricos que eu acho bem interessantes, que eu gostaria de ouvir sua opinião. Primeiro que lá atrás, Dom Pedro II, quando fez esse hospício, há relatos de que o pai dele tinha epilepsia. É verdade isso? E a outra questão é que você comentou sobre o Hospital dos Alienados. E um dos grandes clássicos da literatura brasileira é justamente O Alienista, de Machado de Assis, que também tinha epilepsia. Então são, vamos dizer, pontos históricos bem interessantes, não é mesmo? Sem dúvida. A epilepsia sempre foi associada, especialmente àquele tempo, à doença mental. E imagine Machado de Assis vivendo no Rio de Janeiro daquela época, tendo como médico Miguel Couto, e o profundo mal-estar e o profundo problema que Machado de Assis, o grande Machado de Assis, fundador da Academia Brasileira de Letras, podia sentir naquele meio. E, sem dúvida, há dados históricos que nos levam a acreditar que muitas famílias daquele tempo tinham familiares com epilepsia que muitas vezes se escondiam em seus castelos, não? E Machado de Assis, infelizmente, foi uma figura pública, porque ele trabalhava na fundação, na Secretaria de Obras Públicas do Rio de Janeiro, e como tal, saía diariamente da Rua do Cosme Velho, onde residia, e se dirigia a essa secretaria, e muitas vezes tinha crises, esperando o bonde das Laranjeiras do Rio de Janeiro, e isso tornava pública a sua enfermidade. Então, há, obviamente, ele sofreu muito preconceito dele próprio contra o problema, nunca usou a palavra epilepsia em nenhum dos seus escritos. Dizia, por exemplo, num dos seus livros, Virgília que caiu epilética. Ele riscou e escreveu convulsa, para evitar usar o termo
epilepsia, do qual ele, obviamente, tinha um grande estigma. Nunca escreveu nenhuma vez essa palavra, embora com seus amigos escritores, ele tinha a oportunidade, então, de dizer: aquele meu mal, como sabes, o outro, sempre evitando se referir à palavra epilepsia. Era esse o clima no século XIX da epilepsia no Rio de Janeiro, quando foi fundado, então, esse que é o Hospício de Pedro II, não? Inicialmente, o Hospício de Pedro II, no caminho do Pão de Açúcar. E com relação ao Pedro I, pai de Pedro II? Dom Pedro I tinha crises epiléticas. E Dom Pedro II sabia desse diagnóstico? Sabia. E Pedro I teve muitas crises. Obviamente que aquele tempo, isso é uma época pré-brometo. Brometo foi usado, por exemplo, para tratar Machado de Assis, no Rio de Janeiro. Porém, pelos efeitos adversos terríveis, bromismo, Machado de Assis evitou o uso do fármaco. Isso nunca foi usado em Dom Pedro I, mas ele carregava um profundo estigma já presente naquela época, desde a antiguidade. A epilepsia é um problema que traz um profundo estigma. E Pedro I teve esse problema como um dos grandes estigmas da sua vida. E interessante que o filho dele depois se mobilizou, vamos dizer assim, para criar um hospício que abrigaria esses pacientes também. Veja que assim como Paulo Niemeyer tinha uma história familiar, a gente pode entender que Dom Pedro II, de certa forma, também. E eu acho que a Liga, a fundação da Liga, dentre os vários papéis da Liga, um deles muito importante, como o Dr. Silvaldo já comentou, é sobre educação. Educação não só da comunidade médica, como da sociedade em geral, no sentido de reduzir o estigma. Depois da fundação em 1949, segue-se a fase fluminense. Dr. Silvaldo, como se deu a ampliação da Liga Brasileira de Epilepsia? Qual foi o próximo passo? O Rio era capital federal, 11 anos depois ou 12 anos depois deixou de ser capital federal, com a fundação de Brasília. E como se deu a expansão da Liga Brasileira para outros estados, como, por exemplo, o Paraná? É óbvio que, com a ampliação do atendimento dos outros lugares, porque naquela época o Rio era praticamente meio o centro da medicina brasileira, nessa época do Império, pós-Império, começo da República. E começou-se a criar serviços em outros lugares, como São Paulo. No Paraná, ela já existia há muitos anos atrás. Ela existia desde os anos 58 ou 59, se eu não estou enganado, por um grupo de pessoas que vieram, geralmente, de São Paulo predominantemente. Tinha o Wilton de Paola, que foi treinado lá no Hospital de São Paulo. E esse pessoal tinha uma participação em grupos muito pequenos. E a Liga, naquela época, não era muito expansiva. Ela era muito voltada à parte médica mesmo, de um grupo de melhorar o atendimento médico. Lá no começo dos anos 80, recém saído da residência, a gente aproveitou um momento quando saiu a nova classificação das epilepsias, onde se acabou a epilepsia do pequeno mal e do grande mal, e aí lá criou então o termo de epilepsia focal e epilepsia generalizada, crises perceptivas. Nós fizemos várias reuniões no interior do Paraná para explicar esse conceito. Então foi muita resistência no início, né? Porque eram duas pessoas novas, jovens, falando de coisas para pessoas que viveram vários anos. E aí se começou a expandir esse atendimento. Eu acho que o crescimento da Liga se deu conforme o atendimento especializado da epilepsia chegava aos diferentes estados e regiões dos estados. Então, esse conhecimento que era feito, esse treinamento que era feito nos grandes centros, era levado para o interior
e se falava então sobre a Liga. Depois a Liga também teve um papel de divulgar isso aí, com os congressos dela. Então os congressos tinham um papel de congregar as pessoas que se interessavam pelo atendimento de epilepsia e formar esses recursos. Então os congressos da Liga que existem há muitos anos, a Elza pode dizer exatamente o ano do primeiro congresso qual foi, eles são muito importantes na criação do conhecimento do atendimento de epilepsia e criando centros onde tem pessoas treinadas especificamente para epilepsia. Isso se espalhou pelo Brasil todo ao longo dos anos. Muito bem, hoje nós temos congressos que são bienais da Liga Brasileira de Epilepsia, sempre nos anos pares. Ano passado, o Congresso Brasileiro de Epilepsia, o Congresso da Liga, foi em Curitiba. No ano que vem, nós teremos o Congresso aqui em São Paulo. Mas como começaram os Congressos Brasileiros de Epilepsia, os Congressos da Liga Brasileira, doutora Elza? Bem, os congressos começam há muitos anos, não? Porque começam com esse período, que é chamado segundo período da Liga Brasileira de Epilepsia, 1974, com o professor Jorge Ambrusti Figueiredo, em Ribeirão Preto. Então, Dr. Michel Pierre Lison, e esse grupo, muito ativo até hoje, abre esse período da história da Liga Brasileira, e nós vemos, então, a partir de Ribeirão Preto, esse novo período da Liga, congressos anuais. O Dr. Gildo Benício Melo, que foi uma figura exponencial na Liga Brasileira, no Nordeste, o professor Amauri, em Brasília, depois o Rio Grande do Sul e assim por diante, até os dias atuais, quando a Liga novamente encontra-se, depois de muitos ex-presidentes, por exemplo, em Curitiba, em Campinas, em Recife, e aí vemos hoje novamente uma presidente em São Paulo, né? A doutora Letícia. Sim, que vai organizar o congresso do ano que vem. Nós vemos aí nessa lista de ex-presidentes, eu depois queria comentar sobre algumas pessoas específicas que tiveram papéis importantes, rostos conhecidos da epilepsia, que na verdade muitos deles, incluindo a doutora Elza, o doutor Silvado, foram meus professores. E eu, como neurologista e epileptologista, devo a muito desses rostos aí nesse livro a minha formação na epilepsia, seja trabalhando diretamente como a doutora Elza, seja aprendendo em aulas, em congressos como com o doutor Silvado. Mas eu fico me perguntando, doutor Silvado, como era isso antigamente, mais antigamente, quando não havia os serviços estruturados de formação de epileptologistas, porque alguém teve que começar isso. Então, quem ensinou nossos professores? Como começou a formação em epileptologia no Brasil? Olha, eu posso falar do meu professor, que foi o do Wilton de Paola. O do Wilton de Paola foi para o Hospital São Paulo, trabalhar com Rosa Helena, que fazia eletroencéfalo, e aprendeu lá a fazer eletroencéfalo. E depois foi para Curitiba e montou o primeiro serviço de eletroencefalografia em Curitiba. E lá ele formou toda a classe de eletroencefalografistas, não fazia atendimento, ele só fazia exame, mas congregava ao redor deles pessoas que atendiam, como o Lineu Werneck, o Henri Fried Wittig, que eram pessoas que se dedicavam também a atender grande parte dos pacientes com epilepsia. Naquela época não tinha um especialista em epilepsia. Epilepsia era mais uma parte do trabalho do neurologista. Os centros de epilepsia tiveram realmente um início, um grande impacto, depois que o Ministério começou a credenciar os centros de atendimento de epilepsia, que começou com o pessoal tinha na época São Paulo, né, o Hospital de Clínicas, tinha na época o hospital em Goiânia, né, que tinha um serviço em Curitiba que estava começando, tinha o serviço de Campinas que também estava começando. Então essa época, no final dos anos 90,
houve esse grande estímulo da criação dos centros de atendimento especializados nos hospitais. Eles tinham um credenciamento do Ministério, pagavam o procedimento, então se criou esses grandes centros que faziam esse atendimento e cresceram muito. Infelizmente, esse processo, depois de uns 10 anos, meio que acabou, e os centros agora já diminuíram muito o trabalho deles. A gente tem que recriar, registrar, porque o atendimento de epilepsia, quando entra numa fase mais sofisticada, ele precisa não só de médicos que façam epilepsia, você precisa de neurocirurgiões que atendam os casos cirúrgicos, você precisa de pessoas que trabalham com neuroimagem, você precisa de neuropsicólogos que fazem isso, você precisa de assistentes sociais que trabalhem isso, você precisa de pessoas que façam a anatomia patológica das lesões, que estudem tudo isso. Então, esses centros congregam várias áreas do conhecimento e, a partir daí, são formadas essas pessoas que ou vão fazer neurologia geral, atendendo com mais formação as pessoas com epilepsia, ou vão trabalhar se dedicando apenas à epilepsia, se dedicando ao desenvolvimento disso. Então, realmente, esse processo do Ministério que aconteceu congregou os centros, incentivou o crescimento desses centros, incentivou a formação dessas pessoas, e hoje a gente tem praticamente todas as grandes cidades do Brasil, particularmente na região sudoeste, tem realmente centros dedicados ao atendimento que fazem trabalhos em níveis até internacionais. A gente tem realmente centros muito bons, como Ribeirão Preto, São Paulo, que estão trabalhando de forma muito profissional. Sim, sim, eu tive a oportunidade de ver muito desses centros se desenvolverem desde que eu comecei a trabalhar com epilepsia com a doutora Elza, no começo desse século, agora a gente pode dizer. E, doutora Elza, qual foi o papel da Liga Brasileira de Epilepsia na expansão desse serviço de epilepsia e na formação dessas pessoas? De que forma a Liga atuou e continua atuando no sentido de formar pessoas e ajudar na estruturação desse serviço Brasil afora? E claro que isso passou pela expansão nacional da Liga, com a capilarização. A Liga começou no Rio de Janeiro e depois, eu imagino que ela tenha vindo para São Paulo. Como foi isso? Como foi esse crescimento? E como que a Liga atuou nesse sentido? Bem, a Liga Brasileira de Epilepsia sempre se primou para o desenvolvimento da epilepsia no Brasil. Então, se você observa a história da Liga, da expansão após o período fluminense, com os 4 presidentes da Liga, nós vemos, por exemplo, que depois de Ribeirão Preto, vem o professor Gildo Benício Melo, já em Recife. Uma primeira entrada no Nordeste. No Nordeste. Que foi algo muito importante. Então, é muito precoce nesse período, segundo período da Liga. Depois o professor Amauri, em Brasília. Entrando no Centro-Oeste, então. No Centro-Oeste. Depois Rio Grande do Sul, a professora Gerda Calaf. E assim por diante, sempre a Liga migrou pelos diferentes estados do Brasil. E isso, obviamente, fez com que houvesse a disseminação nesses eventos. As diretorias são cuidadosamente, vamos dizer, educadas ou pensados em termos de necessidades imediatas para o desenvolvimento da Liga. Por exemplo, quando a nossa diretoria foi a diretoria de 1994 a 1996, o Congresso de 96, né? Congresso de 96, havia necessidade da compra de um imóvel que pudesse ser a sede da Liga Brasileira de Epilepsia, porque até então nós tínhamos os documentos mesmo espalhados em vários estados do Brasil. E a Liga, na rua Teodoro Sampaio, número 741, e é hoje o local onde nós encontramos todos os documentos da Liga Brasileira de Epilepsia, desde a sua fundação. E cada uma das diretorias recebe uma missão adequada àquele tempo.
A nossa missão foi exatamente a de conseguir a legalização de todos os documentos de 1949 a 1994 e assim criar essa unidade. Felizmente, a Liga Brasileira conseguiu ao longo dessas décadas. E cada um de nós tem o mesmo espírito, crescer, acrescentar algo. Igual, por exemplo, nós estamos hoje aqui fazendo este número, que eu não sei exatamente o número que ele recebe, mas um programa educacional com vários tópicos, inclusive o da história dessa entidade, que, sem dúvida, começa a mais precoce possível na história brasileira, porque se nós observarmos, por exemplo, a Academia Brasileira de Neurologia, é muito posterior, assim como, por exemplo, a Sociedade de Neurologia Infantil. Vieram muitos anos, a Liga é a mais velha, 1949. Então, temos um grupo que trabalha arduamente, cada um com uma missão específica, adequada ao seu tempo, no sentido de promover e continuamente fazer o crescimento desta que é, dentro da neurologia brasileira, a entidade mais antiga. Mais antiga e muito atuante. E é claro, a Liga começou muito pelo esforço pessoal de uma pessoa, o Dr. Paulo Niemeyer Soares, e depois eu entendo que cada presidente, cada diretoria da Liga teve um papel no desenvolvimento da Liga e teve uma missão específica, como já foi comentado, e deixa um legado. Eu queria perguntar para o Dr. Silvado, Curitiba já teve alguns presidentes de Liga, teve o Dr. Silvado, o Dr. Luciano de Paola, a doutora Vera Terra, não sei se eu estou esquecendo de mais alguém, me desculpe se eu esqueci mais algum nome de Curitiba. E qual que é a importância de ter uma diretoria local numa capital do Sul ou numa capital do Nordeste? De que forma a Liga levar a diretoria para um local fora do eixo Rio-São Paulo ajuda no desenvolvimento da própria atenção às pessoas com epilepsia em cada um desses locais, doutor Silvado? Eu acho que esse é um papel muito importante da disseminação desse conhecimento. Então, quando você coloca uma diretoria, primeiro é um reconhecimento para aquele grupo. Aquele grupo realmente que assume a presidência, que realiza o congresso, isso é um reconhecimento local, que, olha, de fato tem gente aqui que trabalha realmente com qualidade, bem feito. E isso ajuda a congregar aquelas pessoas naquela região a atuarem na Liga. Então, divulga-se a Liga na região, se pode fazer participação de treinamento disso, se valoriza o atendimento de epilepsia naquela região. Então, essa disseminação é muito importante, às vezes difícil, porque tem cidades que não têm uma infraestrutura capaz de fazer isso, né? Hoje, com o online, até a gente tem mais facilidade, mas antigamente era uma dificuldade você levar toda uma estrutura, viajar do Maranhão lá até São Paulo para uma reunião, era muito mais complexa. Hoje a gente tem essa disseminação, tem meios de fazer essa divulgação, e de fato você pega alguns aspectos particularidades. Cada diretoria escolheu um assunto, e eu acho que o mérito que a gente tem, eu acho que, não sei se é a epilepsia que faz a gente ser assim, da gente ter sempre um grupo. As pessoas da Liga são pessoas muito amigas, muito colegas, muito participativas. A gente não tem grandes problemas na Liga de administração, de gestão. É um grupo realmente que está interessado em fazer o bem das pessoas com epilepsia, em aprender a tratar dessas pessoas, em conviver com as outras áreas do atendimento. Então, esse é um aspecto que eu acho que a Liga tem, que é diferente das outras entidades médicas. Talvez porque ela começou desde o início sendo de multiespecialidades, talvez porque ela começou muito cedo, eu não sei se a Elza, que caso vocês não saibam, é a nossa historiadora. A Elza conhece toda a história da Liga desde que o Paulo Niemeyer aprendeu a tratar epilepsia. Então ela sabe tudo, a nossa dúvida.
quantas entidades médicas de especialidade tinham antes da Liga? Eu acho que eram muito poucas. Com certeza. Com certeza, muito poucas. E você destacou um ponto interessante, que é a multiprofissionalidade. Eu acho que um detalhe histórico interessante, a Liga foi fundada por um neurocirurgião. Hoje, a Liga, em geral, tem na sua diretoria neurologistas clínicos, epileptologistas com formação em epileptologia, mas é claro que os neurocirurgiões sempre estão junto com a gente, os psiquiatras, os neuropediatras, psicólogos, neuropsicólogos, enfermeiras, assistência social, fisioterapia para reabilitação, fonoaudiologia, é uma atividade, a atividade de assistência às pessoas com epilepsia verdadeiramente multiprofissional e que bom, e eu tenho essa mesma impressão, que dentro da Liga isso funciona muito bem, no sentido que as diretorias não se vestem de vaidades para divulgar o seu próprio nome, sim divulgar os temas importantes ao cuidado das pessoas com epilepsia, que no final é para isso que a gente tem que trabalhar. E nesse sentido, doutora Elza, o doutor Silvaldo comentou a importância de ter um reconhecimento local. E eu me lembro que desde o primeiro congresso da Liga Brasileira que eu fui, foi no ano de 2000, a presidente era a doutora Marilisa, da Unicamp, o congresso foi aqui em São Paulo. Por conta dos congressos eu tive a oportunidade de conhecer muitas pessoas que, como o doutor Silvaldo, acabaram se tornando meus professores, porque eu assistia às aulas, às discussões, conversava, e tive a oportunidade de conhecer muitas cidades também, no Rio Grande do Sul, no Paraná, em Minas Gerais, em Recife. E isso é um papel muito importante. Hoje a gente tem a facilidade da tecnologia, mas antes a gente não tinha tanta facilidade assim, conhecer as pessoas e trocar ideias e trocar conhecimentos. Os congressos sempre tiveram um papel super importante dentro da Liga Brasileira de Epilepsia. Então eu queria que você comentasse um pouco, doutora Elza, como foi essa inserção em diferentes regiões do Brasil? Quem foram as pessoas? Lógico, a gente vai ser injusto se não falar de todo mundo, mas citar algumas pessoas que foram instrumentais em diferentes regiões do Brasil para desenvolver a Liga e, por conseguinte, desenvolver a atuação no atendimento de pessoas com epilepsia. Todos foram instrumentais. E todos têm um lema que, casualmente, eu estou aqui com esse livreto, Um Olhar sobre Epilepsia no Brasil, e aqui termina com as fotos de todos os presidentes que tiveram, então, as suas diretorias tiveram a incumbência de continuar a missão do fundador, o Dr. Paulo Niemeyer Soares. Em todos, o lema do fundador está presente. Costumamos dizer que é o espírito de misericórdia que nos move. Misericórdia é uma palavra que vem de cordes, de coração, de fazer algo pelo doente, além do interesse de aprender e de ensinar. Esse era o lema de Paulo Niemeyer Soares, e esse é o lema que permeou todas as diretorias da Liga Brasileira de Epilepsia até os dias de hoje. Muito bem. Doutor Silvaldo, então a Liga desempenhou esse papel de educação, a Liga se inseriu em diversos locais hoje. Tendo sido presidente da Liga, já faz um tempinho, mas não faz tanto tempo assim, como que você diria que a Liga atua hoje? O que a Liga Brasileira de Epilepsia faz hoje? Qual a principal atuação da Liga? Eu acho que a principal atuação da Liga é a congregação das pessoas que trabalham com epilepsia. Esse é um papel importante. E junto com isso, a formação, porque o meio médico vive muito de conhecimentos. Então, quando você pega um jovem, um residente, um ex-residente, que vai num congresso da Liga e vê o que é o atendimento da epilepsia, vê as pessoas que estão fazendo, ele estabelece um contato com essas pessoas. Puxa, eu queria fazer cirurgia, eu queria fazer a parte de neuropsicologia, eu queria fazer de epilepsia, eu tenho interesse nisso. Esse congraçamento, essa apresentação, esse conhecimento abre as portas para a formação dessas pessoas. Através disso, ele conhece aquilo, mostra o entendimento, se apresenta à pessoa, diz que quer fazer uma formação no seu serviço.
E esses nossos serviços todos são abertos à formação de várias pessoas, das várias modalidades, seja como estágio, seja como período, seja como residência, pós-graduação, sensu lato, sensu estrito. Então, realmente, os congressos são um lugar onde as pessoas se conhecem, onde os trabalhos que estão sendo desenvolvidos são apresentados e onde se faz esse network. A gente, medicina, não fala muito em network, mas fora da medicina, o que é valorizado é a network. As pessoas que você conhece, as pessoas que você viu, as pessoas que você convive. E esses congressos são isso, e a Liga tem esse papel de, criando o congresso, criar o local onde essa network atua, criar o local onde apresentado esses resultados e se falar sobre epilepsia. Então, acho que esse papel da congressamento, ela tem sido feito muito bem pelas diretorias que passaram pela Liga. E acho que isso vai continuar, está dentro do cerne da Liga, está dentro do ser da Liga esse aspecto. Eu acho que esse é o aspecto mais importante. Mesmo na pandemia, que a gente teve o congresso aqui em Curitiba, foi durante a pandemia, ele foi se arrastando, ele acabou sendo online, foi o primeiro congresso online na área da medicina que a gente teve. Eu acho que isso ficou bem evidente a importância dessa network, porque se fez online, se fez diferente e funcionou, e acho que isso é o grande papel hoje da Liga, criar esse ambiente de crescimento, esse ambiente de formação, esse ambiente de apoio às pessoas com epilepsia, seja através da ABE, da Associação Brasileira de Epilepsia, seja através de contatos com o Ministério, explicando o que ela precisa, o que não precisa. Então, acho que esse é o grande papel da Liga. Muito bem. E lembrando que a atuação da Liga Educacional não se limita apenas ao Congresso, nós temos várias atividades, como o nosso podcast, que a gente vem fazendo nos últimos meses, e a atual diretoria teve uma iniciativa que não é inédita, mas que está funcionando muito bem, de cursos itinerantes pelo Brasil, em várias cidades, em várias regiões do Brasil, em que se organiza durante um dia todo, conversa sobre epilepsia, aula sobre os tópicos mais importantes. Eu tive a oportunidade de participar, muito bom, porque a gente atinge mais gente assim, por mais que haja a facilidade do contato online. É claro que a presença no local, eu acho que faz bastante diferença. A gente já foi para Ribeirão Preto, para Brasília, para Joinville, Vitória, aqui em São Paulo, vamos ainda a Belo Horizonte no último final de semana, para Manaus, ou seja, participações presenciais de colegas, tanto da Liga Brasileira, quanto colegas locais que se juntam a nós para organizar esses cursos, tem sido uma iniciativa muito, muito interessante e muito frutífera, com certeza. E, doutora Elza, a Liga Brasileira hoje ela está inserida, e quando a gente fala de globalização, isso é claro, envolve a medicina também, está inserida num contexto internacional, de muita atuação e muita participação em atividades na América Latina e no mundo como um todo. Mas eu sempre me chamo a atenção o contato, a interação, a colaboração com os colegas da América Latina, uma vez que nós vivemos realidades parecidas em vários sentidos. E eu sei que a senhora é muito atuante no que diz respeito ao contato com os colegas latino-americanos. Como tem sido essa atuação da Liga junto às demais ligas ou aos demais colegas na América Latina e também no mundo? Este é um assunto absolutamente fascinante e do qual eu tive a honra de participar ao lado do professor Ésper Abrão Cavalheiro, que idealizou uma escola de verão em São Paulo, no Centro de Convenções Santa Mônica, um lugar muito humilde, de padres agostinianos, próximo ao aeroporto, um ponto estratégico para que os latino-americanos pudessem, tanto os professores como os alunos, pudessem chegar facilmente a São Paulo. A senhora está falando da LACE. E ali temos a LACE, a Latin America Summer School on Epilepsy, que ao longo de todos os anos, todos os verões, congregou os médicos, os alunos da América Latina. E ali
nós tínhamos ao redor de 100 estudantes, jovens, que gradativamente foram, então, levando a causa da epilepsia aos seus diferentes países. E a LACE, que continua, a despeito de ter tido sua última edição aqui no último mês de fevereiro, aqui em São Paulo, continuará agora. Nós teremos a próxima edição no México, mas agora uma verdadeira entidade latino-americana itinerante, porque os nossos colegas adquiriram maioridade no sentido de implantar o espírito da LACE nos seus diferentes países. Nós somos todos irmanados na mesma causa, e assim nós fizemos inúmeras reuniões na Venezuela, em Cuba, em São Salvador, e no Chile várias vezes, e assim no Uruguai, sempre plantando a semente que nos une, que é a luta, a causa das pessoas com epilepsia e o desenvolvimento da epileptologia latino-americana. A Liga Brasileira é um capítulo da Liga Internacional, não é isso? Com certeza, é um capítulo e que desde Paulo Niemeyer, porque Paulo Niemeyer recebeu uma carta dizendo do Dr. Lennox, dizendo que ele havia criado o capítulo para o desenvolvimento da epileptologia no Brasil. E a Liga Internacional, desde então, nós temos colegas que, ao longo de décadas, de todas essas décadas de história, perpetuam aquilo, a filosofia implantada por Paulo Niemeyer Soares, que é o desenvolvimento da epileptologia, não só aqui no Brasil, mas também em toda a América Latina. A América Latina, sem dúvida, é um dos lugares do mundo onde nós vimos florescer a Liga Internacional contra a Epilepsia, porque nós temos esse espírito irmanado desde o início da história. Sem dúvida. E o Dr. Silvado comentou sobre o papel também da ABE, da Associação Brasileira de Epilepsia, que está mais voltado aos próprios pacientes. Qual é o papel da ABE e qual a relação da ABE com a Liga Brasileira de Epilepsia? O papel da Liga tem sido sempre o apoio nessas atividades. Então, desde um apoio muito importante de sustentação, local de reuniões e apoio ajudando na obtenção de patrocínios, realizando reuniões desde 2000, quando o Congresso em Foz do Iguaçu, a gente criou um espaço para a reunião das associações de pessoas com epilepsia, no sentido de congregar, ter um espaço que eles pudessem fazer as reuniões. Então, o nosso papel tem sido dar o apoio tanto técnico, tanto o apoio estrutural e nas dificuldades, e algumas delas têm problemas e a gente acaba ajudando, mas para a gente é muito importante que os pacientes tenham as suas associações. É sempre um equilíbrio, às vezes, muito delicado, porque o capítulo acaba querendo interferir um pouco na atuação da associação. E o nosso papel tem que ser de suporte, não de interferência, não de condução. Então, a gente tem que apoiar as atividades, mas que essas entidades de pacientes, na minha visão, cresçam por si só. O nosso papel teria que ser como um tutor para a planta, ajuda na direção, suporta nos momentos de ventania, apoia na dificuldade, mas o nosso papel tem que ser de apoiar essas associações, que são muito importantes. Elas conseguem coisas muito importantes através dos meios políticos, nas meias coisas. Então, esse papel é um papel também que a Liga tem atuado há muito tempo nas associações, como a de Campinas, como a associação de outros lugares. E esse eu acho que nós temos que continuar incentivando essas atividades, esse apoio, que é reproduzindo o que existe, tanto a ILAI, que é a International League Against Epilepsy,
ela tem um IB, um Instituto de Pacientes também, que atua junto dela, e a gente reproduziu essa estrutura aqui, não diretamente ligado à Liga, mas como um apoio próximo, mas não intervencionista. Eu acho que essa é a visão perfeita. Apoiar, mas não intervir. Muito bom. Doutora Elza, com a expansão da Liga nesse segundo momento da história da Liga, que a gente comentou, de migração para outros estados e para outras regiões, as coisas aconteceram muito rápido. Eu acho que essa é a visão de todos, que nos últimos 25 ou 30 anos, o desenvolvimento da atenção às pessoas com epilepsia se desenvolveu muito rápido. Como é que está o cenário hoje, na sua opinião? Como é que está Brasil afora, de novo saindo aqui do eixo Rio, São Paulo, Campinas, Curitiba, como é que está Brasil afora o atendimento a essas pessoas? O doutor Silvado comentou sobre 2 fases aí que os programas de cirurgia de epilepsia principalmente viveram. Um primeiro momento muito proveitoso, em que o Ministério da Saúde foi muito parceiro, e um segundo momento em que as coisas se tornaram mais difíceis. Como é que estão as coisas hoje no Brasil? Sem dúvida, eu acredito que houve um período, porque esse período foi o ano de 1987, quando foi criada a Associação Brasileira de Epilepsia e foi organizado o Congresso Internacional de Epilepsia no Rio de Janeiro, no ano de 1990. Isso foi a semente para a implementação desses centros, vamos dizer, os centros de primeira linhagem para o cuidado das pessoas com epilepsia. Esses centros foram principalmente centros universitários que congregavam especialistas e também assistentes sociais e também psicólogos e uma equipe multidisciplinar que é essencial para o cuidado das pessoas com epilepsia. E quais foram os primeiros centros criados? Os primeiros centros foram o centro do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, depois aqui em São Paulo, além de Campinas, Ribeirão Preto, também Curitiba, que foram os centros da região Sul e Sudeste. Mas há necessidade ainda de implementação de centros nas regiões Nordeste, Norte do Brasil, e obviamente que isso exige, esses grupos que foram criados foram exatamente reconhecidos no programa do Ministério da Saúde daquele tempo. E houve, com o passar dos anos, uma certa, vamos dizer assim, não houve um crescimento exponencial do reconhecimento federal desses centros que é necessário para a implementação. Obviamente que cada um desses centros exige a participação de muitos tipos de especialidade. E nós tivemos um período, vamos dizer assim, quiescente, em que, embora existam equipes em vários estados do Nordeste, do Norte do Brasil, que trabalhem especificamente com epilepsia, nós não tivemos o reconhecimento federal desses novos centros. Então, é preciso ainda um trabalho hercúleo no sentido de tê-los todos ativos e todos funcionando em uníssono para o cuidado da pessoa com epilepsia no Brasil. Até para evitar que os pacientes tenham que fazer grandes deslocamentos. Com certeza. O Brasil é um país de dimensões continentais, não faz sentido nenhum o paciente da região norte ter que vir até São Paulo, Curitiba, para ter o melhor tratamento para epilepsia. E essas dificuldades evidenciam o papel que a Liga sempre desenvolveu e que ainda vai desenvolver. Então, agora que a gente está se aproximando do fim da nossa conversa, eu queria fazer uma pergunta para os dois. Como que vocês enxergam o futuro da Liga Brasileira de Epilepsia como sociedade médica e como atuação junto aos pacientes e à própria sociedade? Doutora Elza. Bem, todos até hoje têm o mesmo espírito de Paulo Niemeyer Soares. Todas as diretorias se esforçam
para fazer um trabalho que acrescente algo àquela que a antecedeu. Tivemos um cuidado que a Liga Brasileira de Epilepsia, o espírito da Liga Brasileira de Epilepsia, o cuidar da progressão, do desenvolvimento, como, por exemplo, a diretoria atual da Liga Brasileira de Epilepsia, e por isso nós estamos aqui hoje nesse programa em que estamos contando a história da Liga Brasileira de Epilepsia. E eu acredito que esse trabalho é muito profícuo, porque até hoje nós jamais tivemos uma diretoria que não participasse desse espírito de sempre acrescer aquela que a antecedeu. E meu maior desejo é que isso continue ao longo das próximas décadas. Sem dúvida. Doutor Silvado? Eu acho que é muito importante uma coisa que se perdeu, que teve um momento onde se criou os centros, porque o trabalho de atendimento de epilepsia, particularmente, é de difícil controle, formação de recursos humanos, exige um conjunto de especialistas de várias áreas, e os centros cumpriram isso. Nesse determinado momento, o Ministério da Saúde entendeu que todos os neurocirurgiões poderiam fazer, todos os serviços de neurocirurgia a partir de um certo nível seriam centros de cirurgia de epilepsia e separou o atendimento da epilepsia, porque os centros antigamente atendiam todos os tipos de epilepsia, inclusive a cirurgia. Então isso foi um problema sério. Se caminhou muito pouco na sociedade sobre o esclarecimento sobre a epilepsia. Eu digo que a epilepsia é uma doença que não se fala. Então, ela não se fala. As pessoas com epilepsia não comentam, não se dizem, não tem um movimento muito forte para conseguir coisas para a epilepsia. Seja esse serviço, seja esse centro. Hoje a gente tem um grandes avanços no tratamento de epilepsia, se faz muita coisa, mas a sociedade ainda tem um estigma na escola da pessoa com epilepsia, tem um estigma no trabalho da pessoa com epilepsia, do casamento, ainda é surpresa quando se diz que pode ter filho quem tem epilepsia. Então, várias coisas, não se avançou muito nesse final do estigma. Se continua a epilepsia, ainda continua muito oculta, muito tampada, muito velada. Esse trabalho tem que ser feito de forma muito mais abrangente, muito mais intensa. E no meu modo de ver, isso tem que ser feito na escola. É na escola que se ensinar a pessoa que a epilepsia pode ter um colega de turma com epilepsia, ele vai ser igual às vezes, vai trabalhar com isso, isso vai ser levado para casa, isso vai ser espalhado, isso vai ser divulgado, isso vai ser conhecimento da sociedade. E ele vai se conviver, então, com a epilepsia de uma forma mais realista, de uma forma menos estigmatizante, menos restritiva, que ainda existe isso. Tem que ser um trabalho que tem que começar muito sério e, na minha visão, falta-se trabalhar isso de forma muito mais intensa na escola. Ali é que a gente vai combater esse estigma, vai conseguir levar esse conhecimento que a criança aprendeu na escola para a mãe, para o pai, e aí daí para frente proliferar na sociedade. Ótima ideia, e que fica aí uma ideia para, quem sabe, a próxima diretoria investir nessa frente de educação num nível mais básico, para reduzir o estigma. Eu acho que as novas gerações, de uma forma geral, têm menos preconceito com vários aspectos da vida como um todo. Eu acho que, quem sabe, a Liga possa atuar mais nesse sentido. E para encerrar, eu queria fazer uma última pergunta para a doutora Elza. Dr. Paulo Niemeyer Soares fundou a Liga em 1949, ele faleceu há pouco mais de 20 anos. Se ele pudesse estar aqui conosco hoje, o que ele diria da Liga como ela se encontra hoje? Qual seria a impressão de Paulo Niemeyer sobre a atual Liga Brasileira de Epilepsia, sobre o que nós estamos fazendo aqui e sobre o que nós estamos querendo fazer nos próximos anos da LBR? Quando eu, na diretoria de 1994, tive a oportunidade de procurá-lo na Casa de Saúde Dr. Eiras, no Rio de Janeiro. Ele
se surpreendeu a princípio, mas eu lhe disse que tinha um grave problema, que seria, então, nós transportarmos a Liga de 1949 para aquele ano, porque nós tínhamos comprado uma sede própria, que seria a sede brasileira da Liga Brasileira de Epilepsia. E no Congresso de 1996, ele foi convidado, então, para reproduzir a mesma aula que ele havia dado sobre cirurgia de epilepsia, a cirurgia técnica de Niemeyer para a cirurgia do lobo temporal. E ele veio a São Paulo com seu filho, o Paulo Niemeyer Filho, que também é um eminente epileptologista no Rio de Janeiro. E ele veio a São Paulo e ele ficou absolutamente surpreso e emocionado com todas as homenagens que ele recebeu durante aquele congresso. E a conferência foi baseada exatamente nos mesmos diapositivos que ele havia mostrado em Washington no ano de 1957. E esse espírito perdura até os dias de hoje. E o que vemos é o espírito de Paulo Niemeyer, que continua norteando a Liga Brasileira de Epilepsia. E com isso, eu acredito que as próximas diretorias, que são cuidadosamente eleitas, no sentido de perpetuar essa filosofia que a Liga Brasileira de Epilepsia teve a honra de ser uma entidade que, desde a sua fundação, no Rio de Janeiro até hoje, continua com o mesmo espírito, sempre a crescer, sempre lutar pelos direitos das pessoas com epilepsia e sempre nos irmanarmos, como, por exemplo, estamos aqui no dia de hoje, irmanados nessa filosofia do fundador, no sentido de acrescer algo à epileptologia brasileira. E que continue assim nos anos por vir. Doutora Elza Amácia Jacobian, doutor Carlos Silvado, muito obrigado pela participação de vocês dois nesse episódio muito especial do podcast da Liga Brasileira de Epilepsia, quando nós conversamos sobre a história dessa sociedade, dessa liga que tem sido tão importante, tão atuante no cuidado das pessoas com epilepsia. Muito obrigado mais uma vez. Obrigada. Obrigado a todos. E obrigado a vocês que nos seguiram no episódio de hoje. Tenho certeza que todos gostaram muito de conhecer a história da Liga Brasileira de Epilepsia. Então assistam o podcast, divulguem para os seus amigos, para os seus colegas, curtam os nossos episódios, sigam nossas redes sociais, porque dessa forma nós vamos alcançar muito mais gente e a Liga Brasileira de Epilepsia vai continuar desempenhando esse papel que tem sido tão importante desde 1949 até os dias de hoje. Muito obrigado e até a próxima.